Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a esse canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Yasmin Hermógenes. Atualmente sou au pair em Londres. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje aqui nesse vídeo eu quero falar principalmente para aquelas pessoas que estão se preparando para a primeira entrevista com a Host Family. Você deve estar se perguntando o que eles vão me perguntar e como que eu vou responder essas perguntas. Eu fechei com a minha primeira Host Family em menos de 20 dias e hoje aqui nesse vídeo eu quero compartilhar com você algumas das perguntas mais comuns que as Host Families fazem. E principalmente, como responder de maneira confiante, verdadeira, para que você passe uma ótima primeira impressão. Então, fica até o final também que eu tenho uma surpresinha para você. Primeira pergunta que normalmente as famílias fazem é: por que você quer se tornar au pair? Aqui eles querem entender quais são suas razões, quais são seus objetivos, por que você escolheu esse caminho e não um outro. Então, as dicas que eu te dou é: mostre entusiasmo para a troca cultural que o programa vai te proporcionar e também entusiasmo com cuidado com crianças. E por que disso, sabe? Demonstre uma razão por que você tem essa animação em relação a cuidar de crianças, por que você tem essa animação em relação à troca cultural do programa. E outra dica que eu te dou é: evite falar que você só quer ir viajar, que você só quer conhecer novos lugares, ou que é uma forma de você escapar do seu país. Às vezes você não quer ficar mais no lugar que você tá, você quer sair um pouquinho, você não aguenta mais aquele país e tá tudo bem, pode ser essa razão. Só que evite falar isso, evite passar essa impressão. Evite falar que você só tá indo pra viajar, que você não quer mais ficar no seu país e que essa é a única razão. Esses não podem ser os únicos motivos pelos quais você quer se tornar au pair. Segunda pergunta que eles fazem é: quais são suas experiências com crianças? Fala pra gente quais foram os momentos da sua vida que você já cuidou de crianças. Aqui é extremamente importante que você passe muita confiança ao falar, para que eles de fato acreditem em você, para que eles de fato vejam que tá tudo bem eles deixarem os filhotinhos deles com você, para que você cuide deles. Então, primeira coisa, você não precisa ter experiência formal com crianças. Tá tudo bem você ter cuidado dos seus primos, do seu irmão, ou tinham projetos na sua igreja infantis em que você ajudava. Só que tenha em mente de deixar claro na sua resposta quantas crianças você já cuidou, quais eram as idades delas, quais eram suas responsabilidades, o que você fazia. Você alimentava elas? Você trocava fralda? Ou você dava banho? Você fazia tal atividade? Demonstre isso na sua resposta. Isso precisa ficar claro para eles. Eu, no meu caso, na minha experiência, eu já tinha trabalhado numa creche, então isso me trouxe uma autoridade muito maior para falar com a família e me trouxe muita vantagem, porque eu já tinha trabalhado na creche com crianças de várias idades, então, tipo assim, eu sabia o que eu tava falando realmente. E aqui, uma dica que eu te dou para você que tem tempo, para você que pode: vá em alguma creche, em alguma escola que tem aí perto da sua casa, na sua cidade, e se ofereça para trabalhar para eles, voluntariamente mesmo, algumas horas do dia, alguns dias da semana, caso você possa, porque isso vai ajudar você a lidar melhor com crianças, vai te trazer realmente experiências verdadeiras e vai te passar uma autoridade absurda na hora de você falar com a família de que, cara, a minha experiência com crianças, eu trabalhei numa creche. As crianças eram tais e tais idades e a gente fazia essas atividades. É muito diferente de todo mundo que tá chegando e falando pras famílias que as experiências deles são só com crianças da família, que é com o irmão, é com a irmã. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Só que vai te passar muito mais autoridade se você puder falar de que eu já trabalhei numa creche. Eu já fiz essas e essas atividades em tal creche tantas horas por semana. Muito melhor, vai te trazer muito mais autoridade. Outra pergunta que eles fazem é: o que você faz atualmente? Aqui eles querem conhecer um pouquinho mais de você. Então, vai ser uma resposta muito pessoal, porque é o que você faz atualmente. Eles querem entender o que você faz no seu dia a dia, o que você está fazendo agora, por que você quer mudar, por que você quer ser au pair. Entender um pouquinho mais de você, eles querem aprender de você. No meu caso, na época, eu tinha acabado de trancar a faculdade. Tava meio assim, perdida, sem saber o que fazer. Fazia uns cursos pra eu estar sempre aprendendo coisas novas, ao mesmo tempo que aplicava pra tentar conseguir algum emprego. E eu vi no programa de au pair uma oportunidade de eu abrir meus horizontes, de eu conhecer novas pessoas, de eu conhecer novos lugares, ter novas experiências. Naquele momento, eu estava exatamente focada em procurar uma família. Agora, no seu caso, qual é o seu objetivo? O que você faz no seu dia a dia? O que você está fazendo aí? Você focou 2 meses da sua vida procurando uma família para você se tornar au pair? Ou não, você trabalha ou você estuda, mas
você tá disposta para isso por tais e tais motivos. Outra pergunta que eles fazem muito é: como que você lida em relação a regras de casa, a disciplinas? As famílias que principalmente são mais restritas, que são muito mais sistemáticas, vão te fazer essa pergunta. Algumas outras nem vão saber te falar se você perguntar que regras eles têm nas casas deles. Eles vão ficar assim, não sei. Mas tem outras que realmente são mais certinhos, que têm umas regras muito mais específicas. E eles vão querer saber como que você lida com isso. É normal que eles queiram saber, porque você tá indo morar na casa deles, eles têm as regras deles, os costumes deles, e eles querem saber, mais ou menos, ter a ideia de como essa pessoa vai lidar em relação a isso. Então aqui é importante que você demonstre que você respeita isso, que você acha importante para manter a ordem no lugar, e dê até exemplo de que, os meus pais aqui em casa, eles têm tais e tais regras, porque isso vai mostrar para eles de que essa pessoa está acostumada com regras, com disciplina no ambiente familiar. Isso é muito importante deles entenderem de você. E outra pergunta que eles fazem normalmente no final, assim, da entrevista, normalmente eles não colocam no meio ou no início, porque não faz muito sentido, é se você tem alguma pergunta pra eles. Eles querem saber de você o que você tem, qual é a sua dúvida. E aqui eu não vou falar muito, não vou focar muito em que tipo de resposta que você pode dar nesse vídeo, porque eu fiz um outro vídeo já completinho, com várias perguntas importantes que você precisa fazer pra família. Eu vou deixar no card pra você ir lá, depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui, vai lá e confere quais são as perguntas. Porém, as dicas que eu te dou é: foque nas crianças, em perguntar sobre as crianças, em perguntar sobre o seu trabalho, que tipo de trabalho você vai realizar no seu dia a dia, e também sobre as expectativas que eles têm em relação a você, em relação ao programa de au pair, principalmente se for a primeira vez deles. É interessante você entender o que vocês estão esperando desse programa, quais são as expectativas de vocês também. E aqui, não deixe de fazer perguntas. Faça pelo menos 2 perguntas. Às vezes você fica com vergonha de fazer perguntas, só que você tá perdendo a oportunidade de conhecer mais deles, entender mais quais são os objetivos deles, quem são eles, como é essa família. E outra que vai ficar meio estranho, né? Tipo, eles perguntam se tem alguma pergunta pra gente, e você fala, não. Você tá saindo de outro lado do mundo pra ir pra casa deles sem ter uma pergunta. Sério que você não tem uma duvidazinha assim? Acho que curioso, eu acho que você tem sim e tá com vergonha de me perguntar. Então pergunte, é uma oportunidade que você tem quando eles te fazem essa pergunta de você assim. Tenho pergunta sim. Então esse vídeo aqui, inclusive, tem muita ligação com esse vídeo aqui que eu já indiquei pra você assistir, de quais perguntas você precisa fazer, porque são perguntas extremamente necessárias, importantíssimas de vocês fazer numa entrevista com uma host family. Então essas aqui são as perguntas mais comuns que as host families fazem nas entrevistas. Fica ligado como responder elas, pega essas dicas que eu te dei só aqui. Surpresinha que eu falei lá no início. Eu falei que tinha surpresa no início ou não falei no início? Não sei, mas se eu não falei, vou falar agora. Eu tenho uma surpresinha que eu vou deixar num link aqui um PDF grátis pra você baixar com perguntas e respostas completas que as famílias fazem e como você vai responder. As perguntas estão lá em inglês e as respostas também vão estar em inglês, completíssimas. Tipo assim, tá lá, pronto. É só você estudar e se preparar pra entrevista, adaptar a sua realidade, porque já vai estar lá. Então, baixa aí o PDF, estuda já, se prepara pra sua entrevista pra você não ter erro na hora de responder as perguntas que eles fizerem. E vão ter outras perguntas além dessas aqui que eu citei, que eles podem fazer a mais. Baixa, não perde a oportunidade de estudar, porque é muito importante você já ficar preparado, ficar ligado para as entrevistas, como vai ser. Essas são as perguntas mais comuns que as famílias fazem. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para que você não perca os próximos conteúdos que eu vou estar trazendo aqui. Eu vou ficando por aqui, mas me ajuda nessa de curtir e compartilhar, porque ajuda a chegar em outras pessoas esse conteúdo, essa informação que outras pessoas também precisam. Então eu conto com você nessa. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.